Então, bom dia, professor Eric. Meu nome é Vanderlei Fortuna, e eu vou fazer a apresentação sobre SSDs e interface hoje, com essa temática, né, de orquestração invisível, como o SO gerencia SSDs e interface de usuário. Então, começando com uma breve introdução, né? Quando pensamos em um computador rápido, o que geralmente vem à nossa mente é geralmente a velocidade do processador ou a quantidade de memória RAM. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre componentes que são gerenciados nos bastidores do sistema operacional. A verdade é que o gerenciamento de dispositivos de armazenamento como os SSDs, interfaces de entrada e saída, como teclado e mouse, é uma das tarefas mais críticas do SO. Não importa o quão potente seja a CPU, o sistema como um todo é limitado pela velocidade com que consegue ler e interagir com o usuário. A ideia central aqui é que a evolução do hardware, especialmente a mudança dos discos mecânicos para os SSDs, não aconteceu sozinha. Ela forçou uma coevolução do software. O sistema operacional teve que se reinventar, passando de um mero intermediário para se tornar um verdadeiro orquestrador, desenvolvendo mecanismos inteligentes para extrair todo o potencial desse novo hardware, né? Então, para entender melhor essa orquestração, a gente vai dividir essa apresentação em duas partes. Primeiro, a gente vai dar uma mergulhada no mundo dos SSDs, especificamente como eles funcionam, como o SO gerencia ele, né? E depois a gente vai seguir por um caminho mais simples do clique de um mouse ou de um clique numa tecla do teclado e como o hardware lê isso, envia para o sistema operacional, como isso é exibido no monitor, por exemplo, e revelar o quão complexo é esse processo de gerenciamento desses números entradas e saídas pelo sistema operacional. Ah, esse vai ser o roteiro da apresentação, que vai ter sido feita uma introdução sobre a importância da entrada e saída, a revolução do armazenamento com os SSDs, a ponte humano-máquina, que são as interfaces de usuário, e uma conclusão com as perspectivas futuras, né? Para entender o papel do sistema operacional, primeiro precisamos entender a revolução que aconteceu no hardware de armazenamento. Por décadas, usamos os HDs, ou discos rígidos, como costumam ser chamados, né? Eles funcionam como se fossem toca-discos, eles possuem pratos magnéticos que giram muito rápido e um braço mecânico que precisa se mover fisicamente para ler ou escrever dados. Esse movimento físico é a maior limitação do HD. Isso cria um atraso ou o que é chamado de latência, sempre que precisamos acessar uma nova informação. Então surgiram os SSDs. Eles mudaram completamente o cenário do armazenamento e um único SSD não tem nenhuma parte móvel. Ele é puramente eletrônico, usando tecnologia chamada de memória flash, parecido com a de um pendrive ou a de um disco micro SD que a gente geralmente coloca dentro de um celular, uma câmera, etc. Só que muito mais avançado, né? Então, para isso, novas formas de gerenciar esse disco pelo sistema operacional precisaram ser implementadas, como o trim e o nivelamento de desgaste, que a gente vai explorar nos próximos slides, né? Então, nós vamos começar falando um pouco sobre a revolução do armazenamento, né? Do ruído mecânico dos HDs, a velocidade silenciosa dos SSDs, a evolução do armazenamento transformou radicalmente o desempenho dos computadores e essa mudança impactou em tudo, desde o tempo de boot até a execução de aplicativos mais complexos, como editores de vídeo, editores de imagens, jogos, que foram muito beneficiados por isso. E hoje em dia, claro, a inteligência artificial, que, querendo ou não, são inúmeros computadores fazendo cálculos gigantescos e que precisam de um processamento rápido e de armazenamento de memória para isso, né? Então, o resultado dessa mudança, como a gente pode ver pela tabela, é impressionante. A diferença de velocidade é enorme. Enquanto um HD comum atinge no máximo 150 megabytes por segundo, um SSD moderno pode passar de 3.500 megabytes facilmente. Além disso, por não ter nenhuma parte móvel, ele é mais durável, mais silencioso e consome menos energia. O mais importante não é só a velocidade. Essa mudança fundamental na tecnologia de mecânica para eletrônica
forçou os sistemas operacionais a reaprenderem como gerenciar o armazenamento. Estratégias antigas como desfragmentação se tornaram não apenas inúteis, mas até prejudiciais, como um processo que a gente vai ver um pouco mais na frente de escrita e leitura do SSD que pode acabar desgastando ele mais rápido ao longo do tempo. E é essa nova relação entre o SO e o armazenamento, que agora é o SSD, que a gente vai explorar mais à frente da apresentação, né? Então, ok. A gente já estabeleceu que o SSD é um componente eletrônico e não mecânico, como o HD. Mas o que exatamente tem dentro dele, né? Se abrirmos um SSD, vamos encontrar basicamente três componentes principais, que trabalham em conjunto. Primeiro, a gente tem o controlador, que ele é o cérebro do SSD. É um processador dedicado que gerencia absolutamente tudo dentro do SSD. Desde a comunicação com o computador no qual o SSD está conectado, até a execução de algoritmos complexos para garantir que os dados sejam gravados de forma correta e que o drive dure o máximo possível, evitando desgaste. E em seguida a gente tem o banco de memória flash NAND, onde os dados são efetivamente armazenados em células de porta flutuante, que retêm informações mesmo sem energia. E é aqui que os arquivos e o sistema operacional ficam guardados. Um detalhe importante é que um SSD tem vários desses chips, né? E o controlador é inteligente o suficiente para gravar e ler dados de vários deles ao mesmo tempo, em paralelo. Então, é como ter várias mãos trabalhando juntas, o que aumenta drasticamente a velocidade de leitura e escrita, certo? E por último, a gente tem a memória cache, DRAM. É uma pequena porção de memória super rápida, muito parecida com a memória RAM dos computadores atuais, e ela funciona como uma área de trabalho temporária, um buffer, para acelerar o processo de acesso aos dados mais frequentes e, crucialmente, para guardar um mapa de endereços lógicos para físicos, que é o FTL, que o controlador usa para saber onde cada pedaço de dado está, como se fosse uma tabela que aponta para os blocos de dados, né, como a gente viu na disciplina. São esses três componentes trabalhando de forma puramente eletrônica que dão ao SSD a velocidade e robustez que ele possui. Só que agora a gente vai focar um pouco no coração dessa tecnologia, que é a memória flash NAND. A memória flash NAND é a alma de qualquer SSD. Ela é composta por milhões de células minúsculas e a função de cada uma delas é armazenar um ou mais bits de dados. A mágica por trás disso é o princípio da porta flutuante, que permite a essas células reter uma carga elétrica. Cada uma dessas células NAND armazena informação na forma de uma carga elétrica que fica aprisionada em uma estrutura chamada porta flutuante. O ponto-chave aqui é que essa porta é um isolador elétrico, o que significa que ela mantém a carga armazenada, mesmo quando o computador é desligado. É por isso que os dados em um SSD não se perdem quando falta energia. A indústria evoluiu essa tecnologia e hoje existem diversos tipos de memória NAND, e a principal diferença entre eles, como o slide que eu estou mostrando para vocês aponta, é o número de bits que cada célula individual consegue armazenar. As categorias mais comuns são SLC, que armazena 1 bit por célula, MLC, que armazena 2 bits, TLC, que armazena 3 bits, e AQLC, que armazena 4 bits por célula. A escolha entre esses tipos de NAND não é simples, pois envolve um certo equilíbrio. Ao decidir qual usar, os fabricantes precisam considerar a densidade de armazenamento, quantos dados cabem, o custo de produção, a velocidade e um fator crucial para um SSD, que é a durabilidade. A durabilidade é medida pelo que chamamos de ciclos PE, ou ciclos de programação e apagamento. Esse número representa quantas vezes uma única célula de memória pode ser escrita e apagada antes de começar a se degradar e falhar. Quanto mais bits por célula, menor a durabilidade. Ou seja, uma célula QLC, que armazena 4 bits, é mais barata, permite criar SSDs de maior capacidade, né? Só que ela vai se desgastar muito mais rápido do que uma célula SLC, por exemplo, que armazena apenas 1 bit.
É esse equilíbrio que define o custo e o caso de uso de cada SSD que vamos encontrar no mercado. Agora a gente vai detalhar um pouco cada um desses tipos de NAND e a troca que existe entre densidade e durabilidade, que é uma balança que precisa ser levada em consideração, certo? A evolução da memória NAND trouxe mais capacidade, mas com custo, a durabilidade. Entender esses tipos é crucial para que possamos escolher o SSD ideal para cada necessidade, seja para um servidor de alta performance ou para o nosso computador de casa. Essa tabela que eu trouxe aqui, ela resume tudo de uma forma, tentei trazer de uma forma mais clara, né? Só que a gente vai passar um pouco por cada uma dessas linhas para explicar as vantagens e desvantagens de cada célula, né? Começando pela SLC, ou Single Level Cell, ela armazena apenas 1 bit por célula, usando 2 níveis de tensão. Olhando para a coluna de ciclos de P, que mede a resistência, ela suporta cerca de 100 mil ciclos de escrita e apagamento. É o tipo com a velocidade mais alta e maior durabilidade. Mas também tem um custo mais alto. Por isso, seu caso de uso é principalmente em servidores e sistemas industriais, onde a confiabilidade e a prioridade é máxima. Em seguida, na segunda linha, nós temos a MLC, que é a Multi-Level Cell. Ela dobra a capacidade, armazenando 2 bits por célula, mas com 4 níveis de tensão. A durabilidade já cai para cerca de 10 mil ciclos e ela ainda oferece alta velocidade. Era uma escolha comum para SSDs de consumo de alto desempenho em gerações passadas, né? Depois a gente vem com o TLC, que é o Triple Level Cell, com 3 bits por célula e 8 níveis de tensão. A resistência aqui é de aproximadamente 3 mil ciclos. A velocidade e o custo são considerados médios. E é por isso que ele se tornou um padrão para SSDs de consumo que a maioria de nós usa hoje. Ele oferece um ótimo equilíbrio entre preço e capacidade para um uso diário. E por fim, nós temos a QLC, que é a Quad Level Cell. Ela consegue armazenar 4 bits por célula, o que exige a distinção precisa entre 16 níveis de tensão. A resistência aqui é mais baixa, cerca de 1000 ciclos, e a velocidade, especialmente a de escrita, também é menor. Só que, em compensação, o custo é o mais baixo de todos. Isso torna ideal para armazenamento de alta capacidade com foco em leitura, como guardar bibliotecas de jogos, filmes, rodar programas pesados e assim por diante, onde você lê os dados muitas vezes, mas não os reescreve com frequências. Então, essa tabela ela ilustra perfeitamente o trade-off, né? Que à medida que aumentamos a densidade de bits por célula, o custo por gigabyte diminui, mas a durabilidade, em alguns casos, a performance também são reduzidas. É essa complexidade crescente que torna o cérebro do SSD, o controlador, uma peça tão importante, e é sobre ele que a gente vai falar agora. O controlador, ele não apenas garante que os dados sejam gravados e lidos de forma eficiente, mas também tem a função crucial de prolongar a vida da memória flash NAND. Para fazer isso, ele executa 3 tarefas essenciais, que vamos ver agora, né? A primeira é a função FTL, que é a Flash Translation Layer. Pense nela como um tradutor universal. O sistema operacional enxerga o armazenamento como uma lista simples e sequencial de blocos, os, entre aspas, endereços lógicos, né? No entanto, a realidade física dentro dos chips NAND é muito mais complexa. A FTL é o software que traduz os pedidos simples do sistema operacional para os locais físicos corretos na memória. É essa tradução que permite o SSD otimizar o acesso e gerenciar o desgaste de uma forma mais inteligente. Tudo isso de maneira invisível para o computador. Abstrato, o computador não entende esse processo acontecendo, certo? A segunda função vital é o rear leveling, ou nivelamento de desgaste, como a gente introduziu um pouco lá no início da apresentação. Como a gente já viu, as células de memória têm uma vida útil limitada. Se o SSD gravasse dados sempre nos mesmos locais, essas células se desgastariam muito mais rápido do que outras, por exemplo. Então, o air leveling é uma técnica crucial que impede isso.
O controlador distribui as operações de escrita de forma uniforme por todas as células do SSD, garantindo que esse desgaste aconteça de uma forma nivelada, por igual, e assim prolongando significativamente a vida útil de todo o dispositivo, né, de todo o drive. E por fim, a gente tem o SCC, ou Código de Correção de Erros. A memória NAND não é perfeita. Pequenos erros podem ocorrer durante a leitura dos dados, especialmente nos tipos mais densos, como o TLC e o QLC. O SCC é um conjunto de algoritmos avançados que age como um guardião da integridade de seus arquivos. Ele detecta e corrige esses erros em tempo real, garantindo que os dados que você lê sejam exatamente os que você gravou. Em resumo, são essas três funções inteligentes do controlador que tornam os SSDs modernos tão rápidos, confiáveis e duráveis como a gente os conhece. Mas para que tudo isso funcione, o controlador precisa de uma boa comunicação com o sistema operacional, claro. E é essa dança sincronizada que a gente vai explorar a seguir. Apesar de toda essa tecnologia que foi desenvolvida e criada para esse dispositivo, ainda existe uma falha de comunicação fundamental. Quando deletamos o arquivo no sistema operacional, o SSD não é imediatamente informado de que aqueles dados agora são inválidos. Então a gente vai entender um pouco o porquê isso acontece. Quando você deleta um arquivo, o SO simplesmente utiliza seu próprio mapa, marcando aqueles blocos que foram apagados pelo usuário, né, como livres para um uso futuro. Ele não apaga fisicamente os dados. É como apagar o nome de um contato do seu WhatsApp, mas as mensagens trocadas com aquele contato, com essa pessoa, continuarem lá. Isso nos leva ao segundo ponto, que mostra a perspectiva do SSD, né? Como ele não foi notificado, ele continua a considerar os blocos que antes eram ocupados como ocupados de fato. Para o controlador do SSD, os dados ainda estão lá e são válidos, mesmo que o sistema operacional já os considere como um lixo, né? Arquivos temporários, etc. Isso cria dois grandes problemas. O primeiro, impacta o desempenho, porque o SSD vai gastar mais tempo, mais energia gerenciando esses dados que não estão servindo mais para nada. E segundo, que aumenta o desgaste da memória NAND, como a gente já viu nos slides anteriores, pois ele vai realizar operações de escrita desnecessariamente, diminuindo a vida útil do drive, né, do SSD. E para resolver esses problemas, essa falha de comunicação, dois mecanismos cruciais entram em ação: a coleta de lixo e o comando trim. Juntos, eles garantem que o SSD se mantenha otimizado e prolongue a vida útil dele, consequentemente. O primeiro mecanismo é a coleta de lixo. Pensem nela como um processo de limpeza e organização interna do próprio SSD, certo? Como o SSD não pode simplesmente reescrever dados em cima de dados antigos, ele precisa de um processo para liberar espaço. A coleta de lixo identifica blocos que contêm dados inválidos, lixo, né? E copia os dados que ainda são úteis para um novo local. Em seguida, ele vai apagar completamente os blocos antigos, que agora são considerados inválidos, certo? E isso é essencial para que o drive tenha sempre espaço livre para novas gravações. O segundo mecanismo é uma das peças-chave de todo esse processo de otimização, que é o comando trim. Ele é o elo de comunicação que estava faltando para que tudo se encaixasse de uma forma eficiente. O comando trim é um comando que ele é enviado pelo sistema operacional diretamente para o SSD, informando exatamente quais blocos de dados não são mais necessários, geralmente logo após o usuário deletar um arquivo. Com essa informação, o SSD sabe o que é lixo e o que não é. Isso permite que a coleta de lixo gerenciada pelo controlador seja mais eficiente, pois ela não precisa mais adivinhar ou esperar uma nova tentativa de escrita para limpar os blocos sujos. E o resultado dessa colaboração é a otimização de desempenho. Como o trim informa o SSD sobre os espaços livres, a coleta de lixo pode trabalhar de forma proativa, garantindo que sempre existam blocos vazios e prontos para uso. Isso minimiza a necessidade daquelas operações lentas de leitura, modificação ou escrita, e o resultado final é exatamente o que queríamos. O desgaste do SSD é reduzido e a velocidade de gravação se mantém alta e consistente ao longo do tempo de utilização do drive, né?
Então, em resumo, todo esse processo é uma faxina. O comando trim é uma lista de tarefas que diz o que pode ser jogado fora. E essa sinergia é fundamental para a performance e longevidade dos SSDs modernos. Mas a comunicação não para por aí. A forma como o SSD se conecta fisicamente, a conexão dele com o computador, também evoluiu drasticamente ao longo do tempo. A forma como o SSD se comunica com o restante do sistema é tão crucial quanto a sua tecnologia interna. A transição do protocolo SATA para NVMe não foi apenas uma melhoria, né? Foi uma revolução na velocidade e na eficiência desse dispositivo. Eu trouxe essa tabela que ela mostra essa diferença que é gritante entre os dois protocolos de interface, né, do SSD. E a gente vai analisar agora algumas características e diferenças dessas metodologias, né? Primeiro, o barramento físico. O SATA usa o barramento SATA, que é mais antigo. E o NVMe, por outro lado, ele usa o PCI Express, que é uma conexão muito mais rápida e diretamente com o processador do computador. Em seguida, o protocolo de comando. O SATA usa o AHCI. Ele é um protocolo legado que foi projetado na era dos HDs mecânicos. Já o NVMe é um protocolo moderno, criado do zero especificamente para a velocidade dos SSDs. Agora, olhando para as duas linhas, que são número de fila e profundidade por fila, essa é uma das diferenças mais importantes desses dois protocolos. O SATA, pensado para HDs, só consegue gerenciar uma única fila com no máximo 32 comandos. É como se fosse um caixa de supermercado com uma fila única pequena. O NVMe, em contraste disso, é como se fosse um supermercado com mais de 65 mil caixas e cada um pode atender mais de 65 mil pessoas na fila. Essa capacidade de processar milhares de comandos em paralelo é o que dá ao protocolo NVMe essa velocidade absurda que ele possui, né? Isso reflete diretamente na largura de banda. O SATA 3, por exemplo, atinge um teto de cerca de 600 megabytes por segundo. Um NVMe moderno, usando o barramento PCI Express, pode ultrapassar até 16 mil megabytes por segundo. A diferença é gigantesca, como a gente pode notar. Até o mecanismo de notificação é mais eficiente. O SATA usa interrupções de hardware, que consomem mais recursos da CPU, e o NVMe usa os Doorbell Registers, um método muito mais leve e rápido para avisar o drive que há novos comandos. Resumindo, como podemos ver nas últimas linhas, o SATA tem um overhead de CPU maior e hoje é ideal só para compatibilidade e usos gerais. O NVMe, por sua vez, tem um overhead menor e é a escolha para quem busca alto desempenho, baixa latência e paralelismo. Em suma, o SATA era o gargalo que impedia os SSDs de mostrarem todo o potencial que eles tinham e que era almejado. E o NVMe foi a solução que finalmente liberou essa velocidade, redefinindo o que a gente estava esperando dessa tecnologia. E nessa jornada pelo mundo do armazenamento, a conclusão é clara. O futuro do armazenamento é sólido. A transição dos discos mecânicos para o estado sólido foi um verdadeiro salto quântico na computação. Os SSDs redefiniram completamente o que esperamos dos nossos computadores em termos de velocidade e responsividade. E essa inovação não parou. Tecnologias como o PCI Express de quinta geração, as memórias 3D NAND de alta densidade, continuam a empurrar os limites, prometendo ainda mais velocidade e capacidade no futuro. Podemos resumir os benefícios dos SSDs em 3 pilares principais. Primeiro, a velocidade. Especialmente com o protocolo NVMe, os SSDs entregam um desempenho que os HDs mecânicos nunca poderiam sequer sonhar. Isso traduz diretamente em uma experiência de uso muito mais fluida e responsiva para o usuário que está utilizando o dispositivo com essa tecnologia. Desde ligar o computador, por exemplo, que é bem mais rápido, até carregar um jogo, abrir um arquivo ou aplicativos pesados. O segundo pilar é a robustez e eficiência. Por não terem partes móveis, os SSDs são naturalmente mais duráveis e resistentes a quedas e impactos.
Além disso, eles consomem significativamente menos energia, o que os torna a escolha ideal para aumentar a vida de bateria em laptops, por exemplo, principalmente nessa nova era que a gente tem novos processadores que estão focando em IA no dispositivo e precisam, querendo ou não, consumir mais energia. E, por fim, a gente tem a inovação contínua, como a gente pode ver no slide. A tecnologia dos SSDs não está parada. Graças a controladores cada vez mais inteligentes e aos constantes avanços na memória NAND, que é utilizada dentro do SSD, os desafios de aumentar a densidade de armazenamento e a durabilidade estão sendo constantemente superados. Isso garante que os SSDs continuarão a evoluir e a melhorar. Para finalizar, é importante entender que o SSD não é apenas mais um componente. Como a gente consegue concluir aqui nessa sessão da nossa apresentação, ele é uma das espinhas dorsais de sistemas de alto desempenho que a gente tem hoje em dia, desde as nossas estações de trabalho até os data centers que movem a internet que a gente consome hoje. E é essa tecnologia que está impulsionando a próxima onda de inovação tecnológica com a inteligência artificial que a gente está vendo hoje em dia. Agora, avançando, a gente vai mudar um pouco o foco, a gente não vai mais falar especificamente sobre os SSDs, e a gente vai para a segunda parte da nossa apresentação, que é mostrar um papel igualmente fascinante e complexo do sistema operacional gerenciando as pontes humano-máquina. A gente vai explorar como o sistema operacional funciona como uma ponte invisível entre nós, os usuários, e o hardware do computador. Pensem em cada interação que temos com os dispositivos que a gente usa hoje, como notebooks e celulares, como a cena que vemos na imagem, digitar um texto, mover o mouse e ver uma imagem na tela. Nada disso é direto. O sistema operacional está constantemente trabalhando nos bastidores, traduzindo nossas ações físicas, como um clique e uma tecla pressionada, em comandos digitais, em bits, que o software que a gente está utilizando pode entender, né? Em seguida, ele faz o caminho inverso, convertendo os resultados do processamento em imagens de som que nós, seres humanos, conseguimos entender. Vamos seguir essa jornada completa de um comando, desde clicar uma tecla no teclado até a exibição de algo na tela, que é feito de uma forma eficiente e transparente para nós, que muitas vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo, mas tem um processo muito complexo ali por trás fazendo tudo isso acontecer. Então a gente já estabeleceu que o sistema operacional é a ponte entre nós e a máquina. Agora a gente vai atravessar essa ponte. Seguindo o fluxo de entrada, a jornada de um comando, vamos descobrir o que acontece nos milissegundos entre você pressionar uma tecla e a letra aparecer na tela. É um processo de 4 etapas. Tudo começa com a ação no mundo real. Quando você pressiona uma tecla no teclado ou move o mouse sobre a mesa, um evento físico é gerado. Esse é o ponto de partida para toda essa jornada do sistema operacional. Um evento físico é instantaneamente convertido em um sinal elétrico. Mas para que o computador preste atenção, esse sinal precisa fazer algo muito importante. Ele vai disparar uma requisição de interrupção ou IRQ para a CPU. Pensem na IRQ como o dispositivo tocando a campainha da CPU, forçando a parar o que está fazendo para atender essa notificação urgente, né? Assim que a CPU é interrompida, ela executa 2 peças do software cruciais. Primeiro, a rotina de serviço de interrupção, que é a ISR, que é um pequeno código que lida com a interrupção de uma forma muito rápida. Em seguida, o driver do dispositivo entra em ação. O driver ele é como se fosse um tradutor específico para aquele hardware, seja um teclado, seja um mouse, seja uma tela touch, seja um dispositivo externo que você conectou de armazenamento. Cada um vai ter um driver específico para que seu computador consiga se comunicar com esse dispositivo externo. Ele sabe como interpretar o sinal elétrico vindo desse dispositivo e vai processar para que o sistema operacional possa entendê-lo.
Depois de processado, o dado não vai diretamente para o seu programa que você está executando. Ele é armazenado temporariamente em uma área da memória chamada buffer do kernel. Esse buffer funciona como uma fila de espera, garantindo que nenhuma informação seja perdida, mesmo que você digite muito mais rápido do que o programa consegue processar. Os dados ficam ali, seguros e prontos para serem utilizados pelas aplicações. E assim se completa a jornada. Como o slide lembra a gente, entender esse fluxo nos permite apreciar a complexidade por trás de cada interação simples com o computador. O que parece instantâneo é, na verdade, uma orquestração precisa e em alta velocidade gerenciada pelo sistema operacional. E agora, o fluxo de saída, né? Desenhando esses dados que a gente inseriu dentro do computador na tela. Uma resposta do SO a uma entrada nossa. A exibição de imagens no monitor é um processo fascinante que envolve uma colaboração estreita entre o sistema operacional e o hardware de vídeo. Para entender isso, a gente precisa conhecer dois conceitos fundamentais desse processo, que é o frame buffer e a VRAM. O primeiro é o frame buffer. Pensem nele como uma tela de pintura digital, uma área na memória que contém os dados de cada pixel da imagem que será exibida. Antes de a imagem aparecer no seu monitor, ela primeiro é montada, pixel a pixel, nesse mapa digital. E onde fica o mapa? Ele fica na VRAM, ou Video RAM. Essa memória é uma memória de alta velocidade, dedicada especificamente para o armazenamento e processamento de dados gráficos pela GPU, que é a unidade de processamento gráfico. Ela é a área de trabalho exclusiva da placa de vídeo. Agora, é importante saber que existem dois tipos de VRAM. Isso impacta diretamente o desempenho desse processo de pintura na tela para que a gente consiga ver o resultado do que a gente está fazendo. A VRAM dedicada, como o nome diz, é a memória exclusiva da placa de vídeo. Ela oferece um desempenho muito superior e é essencial para tarefas intensivas, como um jogo que tem gráficos 3D, por exemplo, ou edição de vídeo. Por outro lado, a gente tem a memória compartilhada. Nesse caso, o sistema de vídeo empresta uma parte da memória RAM principal do computador. É uma solução mais econômica e muito comum em sistemas com GPUs integradas, como em muitos notebooks e computadores de escritório. A desvantagem é que a performance é bem menor, pois a CPU e a GPU precisam competir pelo menos pelos mesmos recursos de memória, né? Criando condições de corrida aí no meio desse processo. Entender esses conceitos é a base para compreendermos a técnica muito mais sofisticada que os sistemas operacionais modernos usam para desenhar as janelas que vemos na tela, como a gente vai ver nesse próximo slide. Antigamente, os programas desenhavam diretamente na tela, o que causava muitos problemas vitais e visuais. Para resolver isso, os sistemas operacionais modernos adotaram uma abordagem mais sofisticada, a renderização moderna através do compositor de janelas. Nos sistemas operacionais atuais, a renderização vai muito além de um simples desenho. O compositor é o verdadeiro cérebro por trás da interface gráfica que a gente usa no dia a dia. O primeiro é o uso de buffers off-screen. A regra aqui é que as aplicações não desenham mais diretamente na tela. Em vez disso, cada janela desenha seu próprio conteúdo em um buffer de memória privado para elas, fora da tela. Como se cada programa, né, cada janela, tivesse sua própria tela de pintura particular escondida do usuário, dos nossos olhos. Isso nos leva ao segundo passo desse processo, que é a composição pela GPU. Depois que cada janela desenhou a si mesma dentro do seu buffer reservado, a GPU entra em ação. Ela é responsável por pegar todas essas pinturas separadas e juntar elas numa pintura única, camada por camada, em uma única imagem final. Como a GPU está no controle, ela pode adicionar efeitos visuais complexos durante esse processo, como, por exemplo, o fundo desfocado de algumas janelas que a gente tem no Windows. E quais são os benefícios de toda essa abordagem, de todo esse processo complexo? Ele elimina completamente a cintilação, que é o famoso flickering.
porque a imagem final só é enviada para o monitor quando está 100% pronta. Além disso, essa técnica permite todas as transparências, animações e efeitos visuais complexos que tornam as interfaces que a gente tem em sistemas operacionais modernos como Windows, Linux, macOS tão agradáveis e fluidas como a gente conhece hoje em dia. Então, os exemplos perfeitos disso são os Desktop Window Manager no Windows e o Quartz no macOS. São esses compositores trabalhando nos bastidores que nos proporcionam a experiência visual fluida e rica que esperamos nos nossos computadores hoje, nos tempos atuais. E assim, a gente se aproxima do fim dessa nossa jornada com uma conclusão que resume tudo o que vimos. O sistema operacional é o maestro silencioso conectando esses dois mundos, nós e o software. A citação no slide que eu fiz captura perfeitamente essa ideia que eu tentei trazer na apresentação, né? O sistema operacional é o maestro que orquestra a sinfonia entre o hardware e o software, garantindo que cada componente toque sua parte em harmonia. É exatamente isso que vimos hoje, tanto no armazenamento quanto nas interfaces. Nessa apresentação, nós vimos como o sistema operacional é o elo vital na ponte humano-máquina. Ele é o grande tradutor que converte nossas intenções em ações no computador e em seguida traduz os resultados do computador de volta para nós, de uma forma que a gente possa entender, claro. Então a gente pode resumir essa orquestração em dois conceitos fundamentais. Primeiro, a coevolução simbiótica. Como vimos nos SSDs e nas interfaces gráficas, o hardware e o software não evoluem de forma isolada. Eles evoluem em conjunto. Um hardware mais avançado, como o SSD NVMe, exige um software mais inteligente para aproveitar todo o seu potencial. Da mesma forma, um software mais sofisticado, como um compositor de janela, só se torna possível com o poder do hardware, como as GPUs. É essa dança que impulsiona todo o progresso tecnológico que a gente vê constantemente crescente ao longo dos anos, né? E o segundo conceito principal é a abstração da complexidade. O sistema operacional faz um trabalho incrível de esconder toda a maquinaria complexa que funciona nos bastidores. Ele pega processos incrivelmente complicados, como gerenciar o desgaste de milhões de células de memória ou coordenar a renderização de múltiplas janelas, e nos apresenta uma interface simples e amigável. Ele faz o difícil parecer fácil, como a gente ouve de um ditado popular. Então, na próxima vez que você ligar o computador, mover o mouse ou simplesmente digitar uma palavra, lembre desse maestro silencioso trabalhando incessantemente para conectar você, o hardware e o software. E o mais importante, o nosso mundo, o do usuário, com o mundo digital do computador. Para finalizar a apresentação, eu vou falar um pouco sobre algumas perspectivas futuras, tanto para o armazenamento, quanto para as interfaces do usuário, né? O armazenamento de dados está passando por uma grande transformação. Para conseguir acompanhar as demandas cada vez maiores de processamento de dados, e especialmente de inteligência artificial, como a gente vê crescendo hoje em dia. O armazenamento precisa se tornar mais rápido e mais inteligente. Duas tecnologias estão lidando com essas mudanças. A primeira é o armazenamento computacional. A ideia aqui parece revolucionária. Em vez de tratar o SSD como um simples depósito de dados, essa tecnologia integra capacidade de computação diretamente no dispositivo de armazenamento. O que isso significa? Significa que, em vez de mover enormes volumes de dados até a CPU para serem processados, o próprio drive pode realizar tarefas como filtrar, buscar e até mesmo analisar esses dados. O processamento acontece mais perto da fonte, o que reduz drasticamente a latência e acelera imensamente as aplicações de Big Data e IA. E a segunda grande tendência é o CXL.
Pensem no CXL como uma supervia de alta velocidade que conecta todos os componentes inteligentes do computador, a CPUs, a GPUs e outros aceleradores. Sua principal função é permitir que todos esses componentes compartilhem a mesma memória de forma eficiente. Isso elimina os gargalos que existem hoje quando dados precisam ser copiados de um lugar para o outro. Com o CXL, criamos sistemas muito mais poderosos e flexíveis, onde a memória pode ser alocada dinamicamente para quem mais precisa, né? Quebrando algumas barreiras físicas que a gente tem no hardware hoje em dia. Então, o futuro do armazenamento é um em que ele deixa de ser um componente passivo para se tornar uma parte ativa e inteligente do ecossistema entre hardware e software. Tecnologias como o armazenamento computacional e o CXL, como a gente acabou de ver, elas são a prova de que a inovação não parou, ela continua a todo vapor, preparando esse terreno para as próximas gerações das aplicações que a gente está prestes a ver. E para encerrar de vez a nossa apresentação, a gente vai olhar para o horizonte das interfaces do futuro, que prometem uma nova era de interação. A evolução das interfaces vai revolucionar a maneira como interagimos com a tecnologia. O objetivo é tornar essa ponte humano-máquina, sobre a qual falamos nos slides anteriores, ainda mais integrada e intuitiva, como a imagem que a gente está vendo no slide sugere, que é uma mão passando a mão dentro da água de uma piscina, mas o usuário conseguir sentir essa sensação vendo uma simulação, por exemplo, uma simulação num óculos virtual, conseguindo sentir esse tato desse líquido na mão dele através de novos dispositivos, né? A primeira grande fronteira que a gente vai tentar explorar aqui são as interfaces ápticas avançadas. A gente está falando de muito além das simples vibrações que a gente sente nos celulares ou nos controles de alguns videogames que a gente sente hoje em dia. A tecnologia do futuro permite que esse feedback tátil que a gente tem desses dispositivos seja mais realista do que a gente tem hoje, replicando sensações de toque, pressão e até textura. Imagine poder sentir objetos em ambientes virtuais, ou controlar um robô à distância e sentir exatamente o que ele está tocando. Trata-se de trazer o sentido do tato para o mundo digital. A segunda fronteira que a gente tem, que realmente parece ter saído da ficção científica, são as interfaces cérebro-computador, ou BCIs. A promessa aqui é a capacidade de controlar dispositivos e sistemas diretamente com nossos pensamentos. Como o slide que eu trouxe aponta, isso abre caminhos revolucionários para aplicações em diversas áreas, como principalmente na medicina, permitindo que pessoas com paralisia controlem próteses avançadas, nos jogos para alto nível de imersão que nunca imaginamos, e na produtividade para interagir com nossos computadores de forma mais rápida e natural do que nunca. Portanto, o futuro dessa interação, que é uma barreira entre o físico e o digital que a gente tem hoje, essa barreira se torna cada vez mais fina, mais tênue, prometendo uma conexão com a tecnologia que é mais profunda e poderosa do que qualquer coisa que já experimentamos. Isso mostra que o trabalho do nosso maestro silencioso, que é o sistema operacional, que a gente veio acompanhando, descobrindo como funciona durante toda a disciplina e durante essa apresentação, é muito mais desafiador e fascinante no futuro do que o que a gente já tem de complexo e desafiador hoje. Então, com isso eu encerro as apresentações. Essas foram as minhas referências, né? E muito obrigado.